Pai, Senhor, meus irmãos, livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Vamos andar um pouco nessa noite. Capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Malaquias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Meus irmãos, pode sentar, por favor. Nós estamos falando sobre, até aqui falamos sobre a primeira pergunta, em que nos amou. Então, a pergunta que nós já aprendemos aqui, estamos aprendendo que a perguntinha cínica deles, porque, como assim o Senhor nos amou, né? Se a gente agora está passando pelas mãos de Edom, como que o Senhor pode ter amado a gente? Então, é quase que uma afronta para eles acreditar que eles não poderiam sofrer. Parece que é tão distante, mas ao mesmo tempo tão atual. Mas agora, irmãos, é a segunda pergunta. E agora o problema é que não parte mais do povo. Agora o problema parte da liderança. Agora a liderança está sendo apontada por Deus como corrupta, como aquela liderança que não tem cuidado das coisas de Deus. Por isso que no capítulo 2, e no versículo de número 1, ele fala assim, olha, este mandamento agora, e agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Então agora a minha conversa é com vocês. Eu agora, vamos parar um pouquinho aqui, né, com o povo, vou parar de argumentar com o povo, vou me posicionar a respeito de vocês agora. Porque, e Deus faz uma advertência para eles. E a advertência qual foi? Se vocês não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, eu enviarei a maldição contra vocês. Irmãos, é assim, ó, a gente fazendo uma leitura desse texto que a gente fez nessa noite, a gente já começa assim ficar com medo, porque nós estamos diante aqui de um Deus que é soberano, e talvez pode ser meio difícil para a gente hoje entender a soberania de Deus, a grandeza de Deus, mas para eles não, eles sabiam quem era Deus, porque é assim, ó, eu estou lendo um livro que se chama A Maldição do Cristo Genérico, do Eugene Peterson, é um pastor, e ele fala assim, ele fala sobre a gente colocar Deus dentro de uma caixa e achar que
nós temos um mundo que é profano e um mundo que é santo. E ele faz uma contraposição a respeito disso, dizendo assim, que Deus, ele é Deus de todos os lugares. Eu não consigo, prestar um culto aqui, sair daqui e falar que eu não vou prestar, e que o meu culto vai encerrar daqui meia hora, 35 minutos. E aí a gente coloca o nosso trabalho como sendo uma coisa, o nosso culto como sendo outra, o passeio como sendo uma coisa, a diversão como sendo outra coisa, e aí nós colocamos Deus dentro de compartimentos. Mas eu achei bastante interessante, e é muito propício para isso, porque era justamente esse problema de Israel, tornar o culto algo mecânico, e pensar que se a vida deles não fosse um culto, sem problema. Embora agora nós saibamos que se a nossa vida inteira não for um culto, o nosso culto ele não tem vida. Então é óbvio isso aqui, não, sim. Então ele separando Deus e colocando Deus, Deus está aqui. O erro que eles cometeram, colocar Deus em compartimentos. E esse escritor ele fala o seguinte, que Deus não tomou de uma matéria celestial para fazer-nos. Ele tomou do que já existia na terra. Então nós, seres criados, a nossa essência é da terra. Embora é lógico que Deus soprando o fôlego de vida, nós nos fazemos participantes dessa natureza divina, mas prova de que nós somos seres que nos damos muito bem com a terra. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, tenho um certo encantamento por zona rural. Eu gosto de sítio, de ver montanha, de ver, eu gosto. E você já reparou que quando você sai para andar numa estrada, para ir no meio de um mato, ou na praia, ou não sei, você já prestou atenção como que você se sente? Que você volta melhor? Você fala assim, ai, que gostoso a natureza, que gostoso estar aqui, que gostoso passear aqui. Um final de semana simples, que você aí foi passear, ou foi nadou, sei lá. Você já viu como que você se sente melhor? É porque assim, irmãos, Deus não pode ser compartimentalizado. Nós não conseguimos imaginar que 2 horas ou 1h30 de culto seja suficiente para a gente agradar a divindade. É como se fosse assim, eu faço agora essa 1h30 de culto, eu vou tentar ficar acordado, porque foi muito complicado, porque o dia inteiro o meu trabalho parece que eu sirvo capeta. Mas na verdade o seu trabalho é de Deus. Não é? O trabalho que você exerce, ele é tão grande. É lógico que, a menos que alguém mate alguém, né? Vive de matar os outros, né? Matador de aluguel, não é isso que eu estou dizendo. Mas o trabalho que nós exercemos, ele funciona como um meio que Deus usa para colocar em ordem o caos causado pelo pecado. Se você entender isso, se eu entender isso nessa noite, nós vamos perceber que trabalhando é possível glorificar Deus. Que mexendo nas minhas notas, ou nas suas notas fiscais, que você trabalha, não sei, alguma coisa que você faz, não sei, você está contribuindo para colocar em ordem o caos deixado pelo pecado. E portanto, Deus não pode estar em compartimentos. E aí há um problema, ou uma solução. É que quando eu sento no meu computador, no recôndito, Deus está sentado do meu lado. É que quando eu entro dentro do meu carro, lá da minha empresa, da minha firma, como eu falo, brinco com o povo, para trabalhar, Deus está comigo. Quando você está lá fazendo as suas instalações, os seus projetos, você fala assim, mas como que Deus pode estar aqui? Irmãos, olha, quando Deus teve o propósito de criar o seu tabernáculo e de
naquele momento passar a habitar no meio do povo, a primeira coisa que Deus fez foi colocar dois homens, Aholiabe e Bezalel, para trabalhar. Perceberam? Quando Deus nos criou, Ele poderia pegar uma essência lá do céu, assim, um anjo, e falar assim: bom, é o seguinte, ó, você agora vai ser homem. E aí eu vou tirar algumas propriedades suas e você vai me adorar. Não, Deus fala assim, então Ele toma da terra. Olha a grandeza disso. Nos forma. E aí Ele fala assim, ó, Adão até então não tinha ninguém para ficar com ele. Porque Adão não daria certo com uma girafa. Namorar uma girafa, andar de mãos dadas com uma girafa. Deus fala assim, esse cara tá tão só, né? Eu vou fazer alguém, um ser, para que esteja diante dele e possa assisti-lo. Uma assistência, alguém que o ajude. E Deus então toma, agora sim, Deus poderia falar, então é o seguinte, eu vou fazer agora eu vou pegar um ser celestial e vou colocar junto dele. Não, o que Deus faz? Deus pega de um ser já criado daqui, e daqui mesmo, Ele põe esse ser para dormir, e desse ser, Deus faz o outro ser. Você reparou a grandeza? Então quando você olha a praia, hoje eu vi uma postagem assim, uma pessoa falando, o barulho do mar é uma sinfonia sem notas, sem um instrumento. Não sei se você já foi no mar, já parou, assim na areia, e ficou observando e ouvindo, ou então à noite, você anda assim na orla, e aí você fica ouvindo, você não consegue ver o mar, mas você senta e fica ouvindo aquele barulho assim, ó, barulho das águas. Irmão, aquilo lá te dá sono, você se sente bem. Ou pássaro cantando, sabe por quê? É porque assim, ó, Deus nos fez como seres daqui, não para vivermos aqui, mas para agora, a partir do pecado, fazer com que nós, seres daqui, contribuamos para que isso seja colocado em ordem. Você está entendendo a grandeza disso? E aí, eu não consigo mais pensar em Deus, e eles precisariam entender isso, e eles entendiam, o hebreu entende isso. Para nós aqui, parece difícil compreender que enquanto eu estou na minha casa, no meu quarto, na cozinha, na sala, escolhendo, não sei, o pessoal escolhe arroz, antigamente a mãe ponhava a gente para escolher feijão, né? Acho que de vez em quando ainda acaba alguma coisinha, né? Mas esse ato de estar cozinhando, de estar lavando uma roupa, de estar aguando uma planta, de estar trabalhando, dirigindo, você e eu, nós estamos, a teologia vai falar assim, que é diante de Deus, diante da soberania de Deus, e pensando assim, qual é o meu comportamento e o seu agora, sabendo que Deus está do lado, sentado entenda, viu? No sofá que eu estou assistindo televisão. O que você faria? Escuta, uma ilustração. O senhor está gostando dessa programação aí, Deus? Essa programação aí é legalzinha para nós assistir junto? Quer uma pipoca? Eu estou mexendo no meu celular, no meu computador. Deus está comigo. E eu pensando em Deus estar comigo, qual é o tipo de vida que eu vivo a partir de então? Eu vivo da perspectiva de que quando eu entro no culto, mas eu já estou na presença de Deus. E eu estando na presença desse Deus, porque é muita pretensão nossa, não é? A gente falar assim, vamos para o culto adorar a Deus, quer dizer, então eu não adoro a Deus, tá certo, eu sei que é uma força de expressão, a gente vai continuar usando, eu sei, eu estou falando assim, da gente pensar que agora a gente entra na igreja, daqui a pouco 8h45, a gente vai sair daqui, a
A gente senta na nossa sala e põe o que quiser. E que Deus ficou aqui. Lembra aquele hino que a gente cantava? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava no meio da igreja, Ele passeava. A gente fala assim, mas Deus passeando aqui? Não, Deus está aqui. Deus está dentro da minha casa. Deus está nos meus relacionamentos. Deus está dentro do meu quarto. Deus está dentro da viatura. Deus está em todos os lugares. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele. Então quer dizer que Deus, eu não posso, eu falo assim, nossa, mas hoje eu cansei demais, eu trabalhei e eu estou exausto, e eu fiz um monte de coisas no meu trabalho, mas agora eu cheguei na igreja, eu vou adorar a Deus. Não, eu faço um monte de coisas no meu trabalho, e no meu trabalho eu falo, graças a Deus, glórias a Deus, graças a Deus, que bênção, glória a Deus. Não só no quinto dia útil, não só no quinto dia útil, entenda, porque para chegar até lá e trabalhar, você está vivo. E se você está vivo, você já está em vantagem. Qual é a vantagem? É que você e eu, nós podemos nos arrepender. Já é uma grande vantagem. E a gente pode manter essa nossa comunhão. Só que o que aconteceu? Israel olha para tudo isso e começa a colocar Deus dentro de caixas. Então, os sacerdotes, que eram aqueles responsáveis para ser a boca de Deus diante do povo, porque o profeta era a boca o profeta era a boca de Deus para o povo, o sacerdote era a boca do povo para Deus. O profeta era aquele que trazia a mensagem, dizia assim diz o Senhor. O sacerdote era aquele que levava a Deus e falava misericórdia desse povo, os perdoe. Mas eu falo para você, se a liderança está corrompida, o que resta? Se aqueles que deveriam levar a Deus as preces do povo, o pecado do povo, as mazelas do povo, agora esses sacerdotes, eles são ameaçados por Deus e Deus os coloca na parede, porque tem gente que pensa que dá para colocar Deus na parede, e Deus fala assim para eles, olha, se vocês não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, eu enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vocês não põem o coração em me servir. Irmão, aí vem um texto que Deus fala assim para eles assim, olha, sabe o que eu vou fazer além de amaldiçoar vocês, sacerdotes? Porque é assim, eu vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa, um matuto, uma pessoa bem assim, ignorante de tudo, da lei, ignorante de tudo, não sei se você conhece uma pessoa assim. Se essa pessoa for lá e cometer um homicídio, e um advogado cometer um homicídio diante do juiz, os dois vão ser observados. Mas qual com certeza, assim, olhando assim o homicídio em si, qual com certeza será condenado? Por que ele será condenado? Ele conhece a lei, ele sabe as normas, ele sabe tudo. O ignorante às vezes fala assim, mas ele mexeu comigo, eu enfiei a faca no bucho dele. Antigamente o pessoal andava até com peixeira, não é? Agora o advogado, ele não tem como se justificar. O sacerdote agora, diante de Deus, ele não tem justificativa. Irmãos, quando eu estava sentado ali, eu pensei assim, meu Deus, nos ajude, que a gente ouça tudo isso e saia daqui diferente. Que a gente consiga sair daqui pensando o seguinte, porque agora você fala assim, mas quem que é o sacerdote aqui na AD São Lucas? Eu sei, Silas, que é o pastor Celso, ele que se vira. Não. A Bíblia diz assim, que Deus nos fez o quê? Sacerdotes. Então agora na nova aliança, quem são os sacerdotes? Os crentes. Porque eu não venho aqui com incensário e ofereço sacrifícios a Deus por você. Não, agora é você
que se apresenta como um sacrifício vivo. Não só vivo, santo. Então a coisa enroscou para o meu lado, mas enroscou para o seu também. Se está ruim para mim, é nós. Porque agora Deus olha para eles e fala o seguinte: o que vocês estão oferecendo a mim, sabe o que eu vou fazer com as fezes das ovelhinhas que vocês oferecem a mim? Eu vou passar na cara de vocês. Irmão, presta atenção nisso. Não te arrepia? Deus olhar e dizer assim, ó: eu vou passar o esterco no rosto de vocês. O que Deus estava dizendo para eles? Ó, além de eu não aceitar, porque presta atenção, a gente está cansado de ouvir isso aqui. Não cansado, a gente não está cansado de ouvir, mas a gente já ouviu por várias vezes e por alguns irmãos. Deus recebe primeiro o ofertante, e depois, Ananias e Safira é o exemplo mais assim no Novo Testamento. No Antigo a gente tem o Caim, um rapaz que ficou todo bravo porque pisou na bola. Mas no Novo Testamento, Ananias e Safira, Deus pediu que eles vendessem a herdade? Não. Deus pediu que eles trouxessem a oferta? Também não. Mas Deus pediu que eles viessem e se oferecessem a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Eles fazem um conluio, mentem e pensam que está tudo certo. Só que Pedro, talvez olhasse e visse a oferta. Mas e Deus, viu quem? O ofertante. Deus olha e fala assim, ó, inspira o coração e a mente de Pedro: por quantos vocês venderam? A gente vendeu por tanto. Então morre. Vem outro: é verdade, vendemos, morre também. Está aí o pé dos que levaram seu marido, agora vai você também. São dois mentirosos, dois que estão apresentando a Deus. Porque assim, se você não tiver R$1 para ofertar, se eu não tenho nada para ofertar a Deus, monetariamente, materialmente, mas eu posso me ofertar. Porque Deus está olhando o ofertante, e Deus mostra para eles o seguinte: o sacerdócio de vocês está corrompido. E o que nós vemos é que esse sacerdócio, ele já vem de uma história de corrupção e decadência desde após o exílio da Babilônia. E isso em termos espirituais era notório. Por quê? Essa decadência teve como causa a corrupção moral e doutrinária de seus líderes religiosos. A exposição dos fatos no livro de Malaquias indica que a principal queixa de Deus foi contra os sacerdotes, claramente explicitada a partir do versículo de número 6, quando Deus diz assim, no capítulo 1, versículo de número 6, o filho honra o pai. É legal, o filho honra o pai. O servo honra o seu amo. Eu sou o pai. Onde está a minha honra? E se eu sou amo, é o C aqui, lembra do C que a gente está falando aqui no curso aqui, o C, chamando atenção, C, quer dizer, Deus está fazendo uma pergunta provocativa para eles. É claro que eu sou o pai de vocês, é claro que eu sou o Senhor de vocês, então onde está a honra que é devida a mim? Onde está o temor que é devido a mim? A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Há um ditado que diz assim, que quando o pastor senta, eu não sei se é verdade isso, mas você já deve ter que estar bastante tempo na igreja, deve ter ouvido isso aí, que eu não sei se é verdade também, que quando o pastor senta, a igreja deita, e quando o pastor deita, é como se fosse assim, o pastor não cobra, não fala nada, não deixa a coisa aí, os crentes não vão na igreja, fica tudo de boa. A função do sacerdote era mostrar ao povo a grandeza do nome de Deus. Irmãos, e Deus é grande. E Deus é soberano. Eu me lembro que quando eu comecei a me enveredar pelo caminho de querer estudar a palavra, alguns falavam assim, ó:
E continuo desejando. Alguns falavam assim, ó, cuidado. Porque teologia esfria, viu? Eu descobri o seguinte, que eu nunca vi ninguém sair de uma aula de teologia e ir pular carnaval. Eu nunca vi ninguém se aproximar de Deus e sair pior. Sai pior na sua mente, porque quando a gente se aproxima, tem uns irmãos aqui que estão estudando na quinta-feira aqui, que os irmãos falam assim, está dando mais medo. Eu estou até com mais medo de pregar. Sabe por quê? Porque quando nós nos aproximamos do Deus, do Todo-Poderoso, e nós passamos a conhecer os seus atributos, e principalmente o atributo da soberania, nós tememos mais. Alguém olhou esses dias para mim e falou para mim, escuta, mas como que faz, né? Que eu brinco, falo assim, tá calor, né? Até falo para você, tá calor, tá? Imagina o lago de fogo, como é que deve ser. E aí eu falei a gente conversando com um colega, ele falando sobre poxa, mas colocar no mesmo patamar dentro do lago de fogo o Hitler e o fulano que não pagava as contas, como é que faz isso aí, né, pai? Eu falei, é difícil entender a soberania de Deus, porque há só dois tipos de pessoas na Bíblia. O joio é bonzinho, é legal, mas não creu em Jesus. Está salvo? Então, quando a gente consegue tentar entender a soberania de Deus e ver que nós estamos diante de um Deus soberano e todo-poderoso, e nós nos aproximamos desse Deus todo-poderoso, a mim, a você, só há uma saída: nos humilhar e reconhecer o quão miseráveis somos. Agora, é possível, e eu falei isso aqui no domingo, alguém que conhece tudo de Deus se acostumar tanto com as coisas de Deus a ponto de desprezá-la? E foi isso que eles fizeram. Quando a gente lê esse texto no capítulo 1, versículo 6, o texto indica que houve um desvio de conduta por parte dos sacerdotes, sendo culpados de desprezarem o nome de Deus. Eles perderam o relacionamento pessoal com Ele, com Deus. Se faz teologia, não como se faz medicina, porque medicina você tem um objeto de estudo, que é um cadáver. Teologia você não tem objeto de estudo, porque ninguém consegue compreender Deus, consegue? A gente não tem um objeto físico de estudo, nós temos a palavra que nós estudamos. Por isso que às vezes alguém fala assim, teologia, Deus, logia, estudo, então estudo sobre Deus. O mais correto é estudo sobre as coisas de Deus. Porque fala para mim, quem aqui nessa noite pode se levantar e dizer assim, eu conheço Deus? Não. Porque todo dia Deus te pega na curva. Ou não te pega? Todo dia você fala assim, agora eu estou maravilha, eu não sei o que, daqui a pouco acontece alguma coisa que você fala assim, o que nós vamos fazer agora? De repente você fala assim, eu acho que Deus vem dali, Deus vem daqui. Não, eu estou achando que é certeza que Deus vai fazer, eu já sei o que Deus vai fazer, Ele vai vir daqui. Aí você está olhando aqui para cá, Deus chega daqui. Eu não sei se você entendeu. Você está passando uma carência, uma necessidade na sua casa, você pensa que o recurso vem daqui. Deus traz a viúva e fala assim, eu vim aqui, Deus tocou no meu coração para abençoar você, parece que está faltando alguma coisa aí. Porque Ele não está sujeito aos nossos belíssimos estudos. As coisas que a gente pensa que são... Lembra que eu contei uma vez que o pastor Russell Shedd estava ele deu uma prova para os alunos, e aí ele perdeu a prova, as notas dos alunos, a folha com as notas. E ele falou assim, a nota era paracletologia, estudo sobre o Espírito Santo. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou falando o nome, como vocês já sabem da nota, então vocês vão falando para mim, eu vou anotando aqui de novo. Fulano, 5, 7, 9. Aí um aluno, mais assim, santo, falou para ele assim, nós tiramos 7.
Ele queria dizer assim, que ele e Deus tirou 7. O pastor Russell Shedd falou para ele assim: você está querendo insinuar que o Espírito Santo tirou 7 na nota sobre ele? Você está querendo mostrar através das... que o Espírito Santo tirou 7 na prova? Que a nota que o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente tirou 7. Ou seja, o professor estava dizendo para ele o seguinte: rapaz, por mais que você tente conhecer Deus e saber quem Ele é e a sua soberania, é impossível. Agora, o que esses sacerdotes... Acho que é bom dar uma melhorada no som, tá com eco. O que esses sacerdotes eles estavam fazendo, eles estavam corrompendo o sacerdócio, que era algo lindo, e eles perderam o relacionamento pessoal com Deus. Os sacerdotes do templo, em desobediência à lei que regulamentava as atividades do templo, indevidamente, recolhiam todas as ofertas do povo, nada deixando para os levitas, os órfãos, as viúvas e estrangeiros. Tem um livro que se chama assim, ó, irmãos, nós não somos profissionais. Irmãos que pregam, nós não somos profissionais de púlpito. Isso aqui não é profissão que a gente usa para ganhar dinheiro, para ficar rico. Isso aqui é chamada. Então, quando a gente observa os sacerdotes, eles entenderam o seguinte: está na nossa mão, gente. Eles precisariam atender os levitas, eles precisariam atender os órfãos, eles precisariam atender as viúvas e os estrangeiros. E o que eles fazem? Eles transformam, os sacerdotes transformaram-se em profissionais da religião e totalmente divorciados de Deus. Havia um histórico de perversão do sacerdócio levítico. O sistema sacrificial ou sacrificial concedia aos sacerdotes excelente oportunidade de ensinar o plano de salvação aos transgressores. No entanto, os rituais que eles faziam se tornaram pervertidos, mecânicos. E agora eles se apresentam como de forma mecânica. Você viu o que Deus diz para eles? Que eles falam assim, ó: que canseira. Uma vez, eu não gosto de contar isso aqui, mas eu preciso contar. Uma vez eu me lembro que eu falei do púlpito assim: a irmã X canta os hinos da harpa. Eu vi. Quando ela falou desse jeito: só tem eu aqui. Sabe aquela tristeza que bate no seu coração? Porque você não chama ninguém assim. Você chama porque há uma necessidade da igreja. A igreja é assim. Vocês estão na igreja há bastante tempo, sabem como é que funciona. A igreja precisa de gente para funcionar, não tem como. É um que se apresenta, é o outro, só tem eu aqui. Eu vi ela falando aquilo. Eu mantive a postura, coloquei o microfone, deixei ela cantar e fiquei muito entristecido com aquilo. Falei, não precisa, comigo, não precisa mais cantar. Porque se isso se tornou um peso, vir aqui cantar um hino da harpa, adorar a Deus, se tornou um peso, não precisa fazer mais. Porque se tem uma coisa que Deus não precisa é disso. Chama a criança, chama alguém, ninguém canta, ninguém faz nada, a gente toca o culto. Já passamos por tantas coisas, irmãos, dirigindo igreja, de não ter ninguém para cantar, de não ter ninguém para dirigir o culto, ter que dirigir o culto, ter que cantar, dirigir o culto, ler a palavra, fazer a oração, cantar outro hino, ministrar a oferta, pregar, encerrar o culto sozinho. Ninguém para ajudar no púlpito e por muito tempo. E por muito tempo. Aí quando aparecem as pessoas para ajudar, você não fica, eu fico contente. A gente fica contente porque você fala, vamos lá, vamos trabalhar, dá a oportunidade e vai.
Agora a pessoa, você se coloca no lugar dessa pessoa, de chegar ao ponto da pessoa dizer assim, ó, só tem eu. Quer dizer, começou a entender que as coisas de Deus, ou começou a fazer as coisas de Deus de forma mecânica. Os sacerdotes faziam exatamente isso. A partir de agora, com o sacerdócio pervertido, o sacrifício de animais tornou-se uma fonte de renda para eles. Alguns dos sacerdotes corruptos viram perfeitamente que quanto mais o povo pecasse e quanto mais trouxesse ofertas pelo pecado e ofensa, tanto mais porção lhes caberia. Teve uma época no nosso país, para você só se lembrar de uma coisa, como que a cabeça do homem é má. A cabeça do homem é má, eu só estou fazendo esse contraponto, e que teve uma epidemia que foi a peste bubônica, uma peste transmitida por ratos. Um instituto na época teve uma ideia, falou assim, então sabe o que a gente faz? Nós vamos começar para estimular a população, trazer os ratos, a gente paga. Então o governo teve essa ideia na época. É história, hein, para quem está estudando aí. Aí eles compravam, vamos supor, levava lá 5 ratos, R$10, 20 ratos, tal. Você levava, para quê? Para tentar fazer a população capturar os ratos. Sabe o que alguns fizeram? Começaram a criar ratos. Irmã Ivonete, começaram a criar. Por quê? Tinha uma terrinha boa lá, ponhava os bichos lá, criava. Nesse mês nós conseguimos criar 50. Vai dar para a gente ganhar um troquinho. O que aconteceu? Aconteceu que esses ratos escapavam. Rato, você consegue manter o bicho ali? Escapavam e proliferou. O que era para ajudar ficou pior. O que era para ajudar ficou pior. Igual uma vez eu pregando, falei para os irmãos a cabeça. Falei para os irmãos assim, então, a pessoa ficou desviada dos caminhos do Senhor. E aí, ela voltou para a igreja. E quando ela voltou, o Senhor o recolheu. Uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, que estava na igreja, falou para mim assim, é isso que eu tenho medo. É por isso que eu não volto, rapaz. Eu fico meio com medo, viu? Eu falei, mas o que eu falei? Não foi isso, meu Deus do céu. Eu falei outra coisa. Então eu não sei mais o que falar. Eu falei para essa pessoa, eu falei assim, rapaz, mas não foi nada disso que eu falei. Eu falei que Deus teve misericórdia. Os irmãos já entenderam o que eu falei, mas olha a cabeça. Quando Deus diz para a nação assim, ó, vocês vão oferecer um sacrifício para mim, pelo pecado de vocês. E vocês vão trazer o bezerro, a ovelha, a pomba, alguma coisa. Sabe o que eles faziam, os sacerdotes? Sabe o que a gente pode fazer? A gente cria aqui. E a gente faz um cercadinho ali na frente. E aí o povo vende, a gente já sabe que eles pecam. E a gente vende aqui. Eles não têm nem trabalho de trazer de casa. A gente vende aqui. E aí eles trazem, a gente faz a oferta, ganha um dinheirinho na venda lá. Você fala assim, mas de onde você tirou isso? O que aconteceu quando Jesus chegou no templo? Vocês se lembram? E ele arrancou a Zorag, o rei, né? E começou a bater em tudo, espantar todo mundo e falou o que para eles? Vocês têm transformado a casa do meu pai num covil de ladrão salteadores. Mas a casa do meu pai não é isso. Agora eu falo uma coisa para vocês. Um sacerdócio que há pelo menos, vamos colocar 400 anos, mais. Mas um sacerdócio que vem corrompido, ganhando um dinheirinho, fazendo um bico, ganhando um dinheirinho às custas das coisas de Deus. Jesus entra. Qual vocês acham que foi o sentimento dos sacerdotes com relação a Jesus? Irmão, acabou o bico. Acabou o que eles tinham que fazer. E Jesus os chama de ladrões e de salteadores. Quer mais uma prova disso? Abra aí em Oséias capítulo 4 versículo 8. Ronan, procura aqui que acho que... O que eles faziam? Olha ali, ó. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. São sacerdotes.
Eles falavam assim, bom, vamos ver o que a gente, se a gente pecar, esse pecado, vai ser, a gente vai gastar isso. Lá na porta do templo, já está vendendo, a gente vai comprar. O sacerdote, eles se alimentavam do pecado. Não, uma desgraça. A função deles, qual que era? Era uma função nobre, que Deus havia separado uma linhagem para fazer aquilo. E agora, alguns não conseguem enxergar isso. Disseram para um grande evangelista, escuta, um evangelista, um pastor, falou para ele assim, escuta, por que você não se torna o primeiro-ministro da Inglaterra? Ele olhou e disse assim, eu não me rebaixaria tanto, eu não abandonaria o reino que eu sirvo, porque ele descobriu e ele entendeu a grandeza que é o nosso reino, ou o reino que nós estamos inseridos. Mas os sacerdotes se alimentavam do pecado do povo, o pecado dava dinheiro. Irmãos, olha, você pode falar assim para mim, mas isso é muito distante. Hoje, esses dias eu comentando com alguém, eu falei, como que pode? Não estou falando de política, mas como que pode alguém lucrar com superfaturamento de compra de respiradores? Você fala assim, mas como que pode? Alguém lucrar com venda de remédio, quanto mais gente ficar doente. Você fala, meu Deus. Agora fala para mim, Deus que é justo, santo e pode todas as coisas, como que ele vê isso? Então eu estou fazendo isso e falando isso, porque a gente pensa que as coisas estão muito distantes de nós, mas na verdade está muito perto. Porque onde há o homem, há o pecado. Então não é difícil da gente compreender por que eles mantinham esse sistema. Afirma este texto que os sacerdotes, ao invés de admoestar o povo e insistir em que deixasse o pecado, tinham um desejo ardente de sua maldade, almejava que pecasse outra vez, voltasse com outra oferta pelo pecado, e assim vai. A degradação do sacerdócio ocorreu já na primeira fase de sua existência. Lembram-se dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles tinham por obrigação manter o sacerdócio em pé. Pensa num homem que perdeu tudo, né? Inclusive cai da cadeira porque estava gordo, segundo a Bíblia, né? Já obeso, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Os seus filhos causavam tristeza no coração de Eli e no coração de Deus. Porque a gordura era para ser queimada. Eles enfiavam o garfo na panela e tirava a gordura para eles. Morto de fome, né? Pegando as coisas de Deus. Eu sei que a gordura não é gostosa. Não é gostosa? Você não come aquela carne, você não come aquela gordurinha da carne assim. Você fala assim, eu gosto. Aquela gordurinha assim que você fala assim, eu quero um pedaço que tem gordura. Quero um pedaço dessa carne aí do contrafilé que tem gordura. Eles olhavam isso que não pertencia a eles. Quer ver? Vou ler aqui. 1 Samuel capítulo de número 2, versículos 13 ao 16. Eram, pois, 1 Samuel capítulo 2, versículos 13 ao 16. Eu vou encerrar com essa leitura. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Eu acho que pode ser que eu tenha falado. Será que eu falei errado? 1 Samuel capítulo de número 2, versículos 13 ao 16. Aí, é 12 então, né? Desculpa. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Enfiava-o na caldeira, ou na panela e no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Versículo 16. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quando desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Só que o versículo 12 é a chave. Volta o versículo 12.
O versículo 12 é a chave de tudo isso. Sabe por que eles faziam tudo isso? Olha lá. Porque eles não eram filho de Deus. Espera aí, é o filho do sacerdote, e não eram filho de Deus, não, eles eram filho de Belial. E eles eram filho de Belial, por quê? Por outro motivo, porque eles não... Rapaz, como que pode alguém ser filho de um sacerdote e não conhecer a Deus? Sabe como? Porque filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, não é crentinho. Filho de sacerdote não é sacerdotinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Todos, sem exceção, precisam conhecer a Deus. E é isso que eles não sabiam. E sabe o que Deus fez com eles? O que Deus fez com os filhos de Eli? Matou-os. Porque a corrupção desse sacerdócio, ela já vinha de longe. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Não dá para a gente ir mais longe. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor, meu Deus, por essa noite, pelo favor do Senhor sobre cada um de nós. Meu Deus, guarda a vida de cada um dos teus filhos e que nessa noite nós saímos daqui convencidos de que precisamos, como cada um de nós sacerdotes, apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que esse é o nosso culto racional. Tenha misericórdia da nossa vida, meu Deus, e nos ajuda. Abençoa também a vida de cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando através, meu Deus, da rede social. Guarda e protege, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. A de São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.